Muito boa tarde a todos, as minhas saudações e o gosto de aqui poder regressar uns meses depois de outubro, se não estou em erro, quando estive numa conferência nesta mesma sala, como lembrava o Sr. Vice-Reitor. Gostaria de cumprimentar em particular os membros da mesa, o professor Cabral Vieira, que preside a mesa, enfim, na sua pessoa também a Universidade dos Açores, também o professor Mário Fortuna e o Dr. José Noronha Rodrigues, enfim, membros, respectivamente, e diretores do Departamento de Economia e Gestão e do Centro de Investigação. Também gostaria de cumprimentar o Dr. André Bradford, que representa aqui o Governo Regional. Enfim, o Dr. Ricardo Pacheco representa e é Presidente das Ilhas em Movimento. No fim, mas sempre no princípio, o Dr. Mota Amaral, que, além do mais, deu gosto a mim e a todos da sua presença e a quem eu também dediquei este livro, e de razões que eu daqui a pouco vou adiantar. Esta, para mim, é uma circunstância feliz de aqui poder estar nos Açores, em Ponta Delgada, até porque os meus laços, neste caso com a Universidade dos Açores, não são de agora. Vejo na assistência o professor Avelino Menezes, com quem tive alguns trabalhos em tempos, mas fico feliz por, neste momento, também o Instituto de Direito Público, associado à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, ter recentemente estabelecido um protocolo com a Universidade dos Açores, protocolo esse que também permitirá no futuro desenvolver trabalhos em conjunto. Aliás, até trago uma publicação desse Instituto, que é o número que acaba de sair da Revista de Direito Público, aliás, é a única revista de Direito Público do país, e é editada precisamente por esse Instituto, revista também de que sou diretor. Mas, portanto, a minha presença aqui também significa, da minha parte, o empenho, como professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova, de poder, enfim, incentivar e intensificar esses contactos. Mas hoje também estou aqui numa outra qualidade, na qualidade de professor da Universidade Autónoma de Lisboa. Aliás, a Universidade que editou este livro, que hoje aqui apresento, a Autonomia Legislativa das Regiões Autónomas, um contributo de Direito Constitucional Regional, aliás, a edição da própria editora da Universidade Autónoma de Lisboa. E, portanto, também não me levem mal de aproveitar este momento, embora a uma distância de 2.000 quilómetros, de agradecer à própria Universidade Autónoma de Lisboa e aos seus responsáveis, ao Presidente da Cooperativa, Dr. Eduardo Costa, e aos dois professores responsáveis pelas edições, o professor Lino Donário e o professor Miguel Faria, o facto de terem viabilizado esta publicação. E, portanto, fica aqui também, de um modo público, o meu agradecimento por esta oportunidade de publicar este livro. Eu escolhi como tema de intervenção de hoje o futuro do direito regional. Talvez um título mais provocatório do que propriamente real, mas hoje sabemos que é necessário às vezes também termos alguma capacidade provocatória. Claro, como calculam, não vou falar assim muito exaustivamente do livro, porque se eu fizesse estaria a comprometer o mercado deste livro, que já de si não deve ser muito amplo. Portanto, aquilo que está no livro fica para o leitor poder ler em casa, comprando o livro calmamente, digerindo e criticando as ideias que constam do livro. Claro que também não vou cair no outro extremo oposto de não falar sobre coisa nenhuma do livro, que isso também não faria sentido. Mas a minha ideia é aproveitar esta ocasião, uma vez que este livro foi escrito recentemente, para relançar aqui alguns temas que têm que ver com o direito regional e o seu futuro próximo. Claro que este livro, a meu ver, e não me levem mal da minha falsa modéstia, julgo que consegue aqui um equilíbrio entre dois aspectos que são muito importantes hoje numa obra de investigação, sendo um livro jurídico, é um livro técnico, não é um livro político, que é, por um lado, descreve a realidade do direito regional e, portanto, explica a organização dos órgãos de governo próprio e as suas diversas competências, com especial incidência, essa é a segunda parte do livro, para a competência legislativa, embora haja outras competências que não sejam apenas legislativas, mas, portanto, descreve essa realidade, uma realidade organizativa e uma realidade funcional, mas também procede a uma certa problematização dessa mesma realidade. Portanto, também, aqui e acolá, sobressai um aspecto crítico, ou um aspecto de colocar em discussão
as opções que existem, até com vista no futuro essas opções poderem ser mudadas. E, portanto, nesse aspecto, o livro também não é apenas uma descrição daquilo que existe, há uma pequena referência histórica ao modo como tem evoluído as regiões autónomas, o direito regional, quer em termos macroscópicos de organização política, quer em termos microscópicos a questão específica da competência legislativa regional. E depois também com algumas questões que ficam, enfim, em projeto no fim do livro, no que respeita àquilo que no futuro pode vir a ser feito. Portanto, este, enfim, um resumo breve deste livro que agora aqui lanço em Ponta Delgada. Mas a minha intervenção tem essencialmente 3 tópicos que eu gostaria de anunciar previamente. Em primeiro lugar, falar um pouco do significado de um direito constitucional da crise, que é aquilo que nós vivemos. Nós hoje estamos mergulhados numa crise profunda económico-financeira, para não falar de outras crises, mas isso tem o seu tratamento também ao nível do direito constitucional. Até eu estou à vontade nessa matéria, porque a minha tese de doutoramento foi precisamente sobre o direito constitucional da crise. Na altura, o tema era o direito constitucional de exceção, enfim, que é um pouco diferente deste, porque esta é uma crise económica, não é uma crise política ou social. Mas eu penso que é preciso refletir um pouco sobre isso e sobretudo, ter a ideia de que na crise não se suspendem princípios fundamentais. Os princípios fundamentais devem também reger uma situação de crise. Depois, um segundo tópico tem que ver com a ideia de o direito regional ser entendido como um sistema jurídico autónomo. Às vezes isso não passa muito na doutrina constitucional portuguesa, ou porque o direito regional não se estuda. No continente são raros os professores de direito constitucional que estudam o direito constitucional regional. Também, enfim, é preciso dizer que é difícil de estudar, talvez seja a parte mais difícil do direito constitucional. E isso, portanto, afugenta os estudiosos do direito regional. E os alunos também não gostam de estudar porque acham que é muito difícil. E, portanto, temos aqui, por um lado, uns constitucionalistas centralistas que não gostam de estudar. E os alunos que acham que é difícil também não querem estudar. Portanto, ficamos aqui com um problema que é um certo acantonamento ou uma certa redução do espaço crítico em relação ao direito regional, e eu lamento muito isso, e também este livro contribui para, enfim, estimular estudos também em matéria do direito regional. Mas gostaria de referir o direito regional do ponto de vista da sua ordem, como ordem jurídica. E depois, como terceiro tópico, pensar em alguns aspectos que no futuro devem ser reequacionados, de aperfeiçoamento do direito regional, quer isso aconteça através de uma revisão constitucional, que neste momento não está ainda em aberto, quer isso aconteça através de uma intervenção legislativa ordinária que seja feita ao nível dos estatutos ou mesmo em legislação de natureza ordinária. Portanto, estes são os 3 tópicos que eu vou referir na minha intervenção. E o primeiro deles relaciona-se com a análise do direito constitucional na situação de crise. Sabemos que essa crise é uma crise profunda, é uma crise, infelizmente, menos temporária do que nós tínhamos suposto aqui há uns meses atrás, e nós temos que lidar com ela, porque não podemos viver fora dessa crise. Essa crise existe e nós temos que lidar com ela. Cada um lidará dentro do seu meio próprio, como destinatários da crise ou como sujeitos, portanto, como consumidores, como produtores ou como decisores políticos no contexto dessa crise. Mas às vezes a opinião pública fica com a ideia de que as medidas que são tomadas são medidas que é difícil de compreender, porque às vezes são medidas que preferem um lado mais fácil do sacrifício que é imposto, porque se aplica a pessoas que vão refilar menos quando recebem um sacrifício, e às vezes são medidas de crise que apenas visam o imediato do encaixe financeiro e não são medidas que possam estar mais adequadas a uma perspectiva de longo prazo ou de médio prazo. Até porque na política, como sabem, não há longo prazo. Na política só há curto prazo. Lembro-me sempre da célebre frase de John Maynard Keynes que dizia que no longo prazo estávamos todos mortos. Mas na política isso ainda é mais verdade. Na política, infelizmente, em geral, não estou a fazer nenhuma acusação particular, vive-se muito no curto prazo, ou vive-se muito no ciclo político, no ciclo eleitoral, que é de 4 anos. Mas isso é um problema, porque isso pode comprometer medidas que devam ser tomadas com uma maior perspectiva de duração e que às vezes, por força do ciclo eleitoral, têm que ser tomadas de um modo mais comprimido, pondo em causa até os próprios resultados que se pretende alcançar. E reparem que esta questão da crise já tem, aliás, aqui na região autónoma dos Açores, uma consequência imediata, que neste momento há até um processo de fiscalização no Tribunal Constitucional que se destina a obter
a declaração de inconstitucionalidade por parte do Tribunal em relação à tal sobretaxa que todos pagaram em dezembro e que, de acordo com uma lei da República, reverte inteirinha para a República, para o Estado, e não para a região autónoma, quando ela, sendo cobrada numa região autónoma, neste caso os Açores, ou na Madeira é igual, o efeito será, aliás, para as duas regiões, se for um efeito de inconstitucionalidade, reverte em parte, de acordo com a lei das finanças regionais, para as regiões autónomas. E norma que não foi respeitada por essa lei orçamental que, enfim, colocou os 100% da receita na órbita do Estado, portanto, como receita estadual. Portanto, para além disto, há outras questões no continente, temos questões mais complexas da suspensão dos subsídios, enfim, na Madeira também, neste momento, a situação é a que sabemos de uma intervenção também financeira de assistência e, portanto, os Açores não têm esse contexto particular, mas, portanto, nós vivemos mergulhados nesta questão da crise. E até tenho ouvido da parte de muitos opinion makers, de variedíssima ordem, as coisas mais fantásticas, de que na crise, quando há crise, não há Constituição, ou a Constituição está suspensa, ou a prioridade é do financiamento e, portanto, todas essas coisas de que os constitucionalistas falam são fantasias de pessoas teóricas que não vivem no mundo da realidade e, portanto, tudo isso são floreados de constitucionalistas que não têm a noção da realidade e não estão com os pés assentes na terra. Essas pessoas esquecem-se que a Constituição é a lei principal de um país e é a lei fundadora de um poder político e que legitima esse próprio Estado, a Constituição que é, em geral, um bilhete de identidade do próprio país. E, portanto, penso que esses assuntos da Constituição não podem ser tratados com o relativismo com que, infelizmente, têm sido tratados por vários setores da opinião pública. Bom, mas agora a questão da crise. Aqui a minha preocupação é esta. Há um direito constitucional da crise, como há um direito constitucional da normalidade. Nós, em geral, vivemos na normalidade. Ainda bem. E, portanto, as regras constitucionais que existem são regras que atendem à normalidade. Enfim, os países, enfim, mais ricos, mais pobres, lá vão andando em circunstâncias de normalidade. Mas as Constituições também têm uma resposta a situações de anormalidade, de crise, ou de emergência, ou de necessidade, ou de urgência. Enfim, há muitos nomes. Essa questão não é de agora. Aliás, desde que o direito é direito, há certas regras, que já vêm, aliás, do direito romano, que tendem a adaptar um regime político, portanto, em um regime constitucional a partir do século XVIII, quando apareceram as Constituições em sentido moderno, a circunstâncias de crise. Precisamente porque, às vezes, quando há uma crise, é preciso tomar medidas mais drásticas, que têm, em geral, o tom de serem medidas temporárias para permitir resolver essa crise, para que depois possamos voltar à normalidade e para não estarmos sempre numa situação de exceção. E, portanto, esta é a lógica do direito constitucional da crise ou do direito constitucional de exceção. Portanto, admitir que o direito constitucional é um direito constitucional de normalidade, mas esse direito constitucional de normalidade deve, nele próprio, precaver-se, oferecendo uma solução de crise que seja temporária, respeitando certos princípios, para debelar essa crise, pelo tempo em que ela ocorrer, será breve, nós acreditamos nisso, para que depois se regresse, então, a uma constituição de normalidade, a um regime constitucional de normalidade. Este tema é um tema vastíssimo, que tem sido estudado ao longo da história do direito constitucional. Enfim, como vos disse, o próprio direito romano tinha um princípio muito importante que se formulava da seguinte forma: salus publica suprema lex. Portanto, a salvação pública, a salvação do Estado era a suprema lei. E, portanto, é em nome da salvação do Estado, ou seja, da sobrevivência, da unidade nacional, da independência, todos os outros direitos que existissem, ou todas as outras regras, deveriam ser subordinadas a este fim último de salvar a independência, ou salvar a República, ou salvar o Estado, salvar o poder político, salvar a soberania. Portanto, do modo geral. Claro que este princípio é um princípio que tem lógica, porque responde a uma ideia de ponderação de bens, a ideia de que numa crise pode haver uma nova hierarquia de valores e de princípios, com certeza, mas este princípio, assim como está, é perigosíssimo, porque é a porta aberta para as ditaduras se eternizarem no poder. Aliás, foi isso que aconteceu durante muitos anos com o direito constitucional de exceção. Aliás, noutro tempo histórico, por exemplo, Napoleão Bonaparte, que era, aliás, um grande gênio político e militar, como sabemos, embora de curta duração, mas de intensa vida política, enfim,
governou cerca de 16 anos, portanto, entre 1799, a primeira Constituição Napoleónica, até 1815, quando é derrotado em Waterloo, nos arredores de Bruxelas, a batalha que põe fim à sua vida política, ele depois é deportado para a Ilha Santa Helena. Mas Napoleão, numa das suas constituições, das 3 que fez, tinha precisamente uma regra que era bem sintomática da ideia da exceção de ditadura, não da exceção da democracia ou da exceção do Estado de Direito, que era a ideia da suspensão total da Constituição. Ora, quando uma Constituição é suspensa totalmente, essa Constituição perde completamente a sua capacidade de domar, de controlar a realidade constitucional. E então isto serve para quê? Serve para dizer o seguinte: nós não podemos viver, quer seja formalmente, quer seja informalmente, numa situação de suspensão da Constituição. E não podemos viver de suspensão dos princípios fundamentais de uma Constituição. Mesmo numa situação de crise, a Constituição existe, deve ser respeitada, embora ela se deva acomodar a essa circunstância de crise. Claro que o problema que nós temos hoje no texto constitucional português é este. Nós não temos um mecanismo de estado de necessidade económico ou financeiro. Isso não foi declarado. Os nossos constituintes não o fizeram. Não é nenhuma crítica ao Dr. Mota Amaral. O que nós temos lá é um estado de necessidade político e social. O estado de estado de emergência, que permite a suspensão de certos direitos, permite o reforço dos poderes administrativos do Governo e das autoridades administrativas, quando há uma agressão política ou militar, um golpe de Estado, ou quando há uma epidemia, uma calamidade pública, umas cheias, um terremoto, ou umas doenças contagiosas, por exemplo, numa cidade, que obriga a isolar uma cidade. Portanto, mas nós não temos na Constituição nenhum mecanismo de declarar um estado de exceção por razões económico-financeiras. Mas isso, a meu ver, não significa que a Constituição não possa acomodar uma necessidade de fazer face a uma crise económica-financeira, porque isso seria um absoluto disparate, porque significaria que a Constituição não poderia nunca controlar uma realidade evidente, que era uma realidade de desequilíbrio macroeconómico, que pode acontecer a qualquer país, que tem acontecido a muitos países, e a Constituição deve também liderar esse processo, não deve estar fora e à margem desse processo. Agora, mas isso não significa que certos princípios constitucionais possam ser postergados em nome dessa crise. Há certos princípios constitucionais que, mesmo numa situação de exceção, e até mesmo na situação de exceção que está reconhecida no texto constitucional, que é o estado de emergência, ou num caso de estado de exceção não declarado e não reconhecido de crise económica ou financeira, mesmo aí há um conjunto de princípios e de regras que têm de ser respeitados e que não são excepcionados por esta crise. Quais são esses princípios? Eu, enfim, havendo vários, talvez referisse 3 em particular. Em primeiro lugar, o princípio da igualdade. Se há uma situação de crise, se há um conjunto de sacrifícios que são impostos aos cidadãos, não há nada que explique ou que justifique que esses sacrifícios apenas atinjam uma parte dos cidadãos e não atinjam o universo global dos cidadãos. Já estão a perceber que eu me estou a referir a um assunto muito particular que tem que ver com a suspensão dos subsídios de Natal e de férias. Porque se há uma justificação de crise para a suspensão desses subsídios, então essa medida devia ser uma medida tomada sobre todos os portugueses, ou sobre toda a população ativa, ou mesmo aqueles que já não trabalham. Não percebem porque é que essa medida se aplica especificamente apenas a um setor desses portugueses que trabalham, e portanto uma medida que no fundo configura na prática um imposto só pago por uma parte dos contribuintes e não por todos os contribuintes ou por todos aqueles que têm uma capacidade contributiva. Isso é um princípio. Isso é um princípio muito importante. A igualdade tem esta refração. Neste exemplo, poderia até referir outros exemplos. Ou a questão, por exemplo, do princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade significa que em situações de crise só se deve pedir mais a quem pode mais e deve-se pedir menos a quem pode menos. Portanto, não podemos ter medidas exageradas, exorbitantes, desnecessárias, não indispensáveis, ou pelo menos não adotar medidas que tenham o mesmo efeito, mas que sejam medidas menos gravosas para os seus destinatários. E, portanto, isto é uma questão também muito séria a respeito do princípio da proporcionalidade, que também deve funcionar no direito de exceção e em situações de crise. Aliás, o estado de sítio e o estado de emergência, previsto no artigo 19 da Constituição, tem lá, talvez seja o artigo da Constituição, que mais invocações faz do princípio da proporcionalidade. Ora, se a proporcionalidade é um princípio que rege o estado de sítio e o estado de emergência, portanto, um estado de necessidade política ou social, por maioria de razão, esse princípio também se deve aplicar quando a crise é uma crise económica ou financeira, embora essa não esteja diretamente reconhecida na Constituição.
Já agora, um outro princípio muito importante, de que se tem falado muito, é o princípio da confiança. Aliás, três princípios, estes três que eu estou aqui a sintetizar, todos referidos a um super princípio do Estado de Direito. O que é que diz o princípio da confiança? Diz uma coisa simples, mas que é muito importante. É que o Estado, no exercício do seu poder público, sobretudo no exercício do poder legislativo, deve respeitar as expectativas geradas nos seus destinatários, nos seus cidadãos. E, portanto, não é legítimo, do ponto de vista da proteção da confiança, a mudança abrupta, injustificada da legislação, pondo em causa carreiras, projetos de vida que os cidadãos entenderam levar por diante, porque acreditaram que o Estado tinha uma só palavra e que não ia, a meio do caminho, mudar as regras do jogo. E, portanto, esse princípio da confiança, que tem tido, aliás, por diversas vezes, referências na jurisprudência do Tribunal Constitucional, é hoje um princípio também decisivo, sobretudo quando há um momento turbulento de alterações legislativas. Certamente que eu compreendo a circunstância atual, que é difícil na aplicação desse princípio, sobretudo porque, do ponto de vista da ciência económica, as coisas também se tornaram cada vez mais imprevisíveis. E, portanto, temos aqui uma incerteza cada vez maior, um contexto cada vez mais aleatório de nós não sabermos a evolução futura das variáveis macroeconómicas. Mas isso não significa que este princípio tivesse desaparecido. Ele deve manter-se, é de difícil concretização e ainda de mais difícil controle judicial, mas ele existe e já foi por diversas vezes, aliás, proclamado e defendido pelo próprio Tribunal Constitucional. Aliás, isto que eu estou a referir em relação à necessidade de, em crise, haver o respeito por um conjunto de princípios fundamentais que nunca podem ser suspensos, também tem outra aplicação, por exemplo, uma coisa que eu ainda não consegui perceber até hoje, é a questão das parcerias público-privadas. Porque, se por um lado o poder público, o poder legislativo, foi muito rápido em suspender salários dos funcionários públicos, até hoje não vi um único artigo no Diário da República, em alguma legislação, que tivesse também suspendido 1 mês ou 2 meses das prestações mensais que o Estado paga nas parcerias público-privadas. Porquê? A despesa é a mesma, é a despesa do Estado, é a despesa pública. A base, o instrumento jurídico de proteção dessas remunerações é diferente? Não. Hoje, 90% dos funcionários públicos têm um contrato com o Estado, já não têm nenhuma nomeação. A nomeação é restrita só às funções de soberania, polícias, militares, juízes. Até as parcerias público-privadas também não são um contrato, mas porque é que o contrato das PPPs é, pelos vistos, blindado e o contrato de trabalho do emprego público não tem qualquer proteção, não vale nada. Portanto, o Estado pode unilateralmente suspender salários que estão contratualizados com os funcionários públicos, com cada funcionário público. Mas com as PPPs não pode fazer nada? Claro que não, esse argumento não consigo entender. E, portanto, então a crise é só para os funcionários públicos? Portanto, com certeza que nas PPPs há obras públicas e também há funcionários. Também há trabalhadores privados. Que sorte que eles têm. Porque, então, todos os trabalhadores das PPPs, das empresas multinacionais, a maior parte delas, estão a coberto de não terem qualquer suspensão dos seus salários, mas o dinheirinho é o mesmo, que é o dinheiro público, não é dinheiro privado, porque quem paga as PPPs também é o Estado, como paga os salários dos funcionários públicos. Sinceramente, eu não consigo perceber esta lógica de haver aqui um tratamento diferenciado entre admitir-se unilateralmente a suspensão dos salários dos funcionários públicos e não se admitir tocar até à data, pelo menos até ao momento ainda não havia nenhuma medida, espero que isso mude em breve, em relação às PPPs. Claro que aqui o Estado admite que tem aqui um medo, que é o seguinte, é que as PPPs têm por trás de si grandes escritórios de advogados, têm excelentes juristas que conseguiram blindar esses contratos e, portanto, como o funcionário público, coitado, não tem um escritório de advogados por trás, portanto, nós vamos já ao dinheirinho dos funcionários públicos, mas as PPPs não podemos tocar porque aqueles contratos são contratos blindados. Mas isso, salvo o despeito, não tem qualquer fundamento, porque o instrumento de intervenção do poder é exatamente o mesmo. O Estado suspendeu os salários, os subsídios, por um ato legislativo, pode fazer exatamente o mesmo com os contratos das PPPs. Aliás, até há um regime legal das PPPs, basta alterar esse regime. Só que, infelizmente, muitos desses contratos são feitos contra o Estado, contra os interesses públicos, porque o risco corre normalmente por conta das entidades públicas e não por conta das entidades privadas. Portanto, há também aqui um problema de desequilíbrio
do mau negócio que foi feito, na maior parte dos casos, entre o poder público, as entidades públicas e as entidades privadas que fizeram esses contratos tipo PPP. Mas isso, sinceramente, precisa ser revisto. Eu não acredito, sinceramente, se o Estado tomar uma medida que eu espero que venha a tomar, de suspensão também, por uma questão de igualdade e de moralidade na distribuição dos sacrifícios, da despesa que tem com os PPPs, eu não acredito que haja um tribunal que venha dizer que nas PPPs não se pode tocar, mas que aceite que os subsídios aos funcionários públicos, esses já sejam suspensíveis. Não acredito. Porque o princípio é exatamente o mesmo. Qual é o princípio? É o princípio de que a crise é para todos. E, por que razão não se pode tocar na remuneração que o Estado paga às empresas multinacionais das PPPs e já se admite que essa questão seja colocada em relação aos funcionários públicos? Não sei qual é a razão. Às vezes fala-se no outro argumento, é o problema da liquidez imediata, porque suspendendo aos funcionários, o dinheirinho já não sai. Despesa pública que já não é feita. Enquanto as PPPs, a questão é diferente. Não vejo como, porque todos os meses ou anos o Estado gasta e não é pouco com as PPPs. Portanto, do ponto de vista da despesa pública, embora seja menos a despesa com as PPPs do que com uma parte dos salários da função pública, mas pelo menos é uma medida que vai compensar em parte, porventura, enfim, aquilo que se gastaria não suspendendo parte desses subsídios. Mas, portanto, fica aqui uma reflexão sobre, às vezes, aquilo que se diz, que eu penso que não tem fundamento, do caráter blindado dos contratos de BPPs e, portanto, daí, às vezes, a conclusão que se tira, enfim, como água, de que não é possível intervir nesses contratos e não é possível que o Estado suspenda unilateralmente essas remunerações. Até porque hoje o direito administrativo da contratação pública até é bastante sofisticado. E há vários princípios aplicáveis, desde logo o princípio da alteração das circunstâncias. Mas isso é lógico. Então, se o Estado deixa de ter dinheiro, vai continuar a manter uma obra em relação à qual não tenha para pagar? Isto é alguma lógica? Isto não tem lógica nenhuma. Mas esse princípio já existe. Aliás, um princípio que veio do direito privado, o princípio da alteração fundamental das circunstâncias. E nos contratos públicos, como sabemos, o Estado, ou as entidades públicas em geral, têm poderes de autoridade que não têm nos contratos privados. Poderes de modificação unilateral do contrato. Poderes de reequilíbrio financeiro do contrato. Porquê é que o Estado não utiliza esses mecanismos? Isso está previsto no Código da Contratação Pública. Mas até agora não vi uma palavra. Mas como temos connosco o Dr. Montagnal, que é deputado da República, certamente que ele será portador dessa preocupação junto do Parlamento de todos nós. Bom, mas eu queria agora entrar no segundo tópico da minha intervenção, para não me alongar, que tem que ver com a seguinte ideia. A ideia de que o direito regional é uma ordem jurídica própria. Às vezes nós não temos muito esta noção, pensamos que o direito português é o direito do Estado, mas na verdade nós em Portugal temos 3 ordens jurídicas, não temos só uma. Temos a ordem jurídica nacional ou estadual, temos a ordem jurídica açoriana e a ordem jurídica madeirense. Por muito que isso custe a alguns empedernidos centralistas, essa que é a dura realidade. E, portanto, temos 3 ordens jurídicas. E o próprio direito regional, neste caso açoriano, por exemplo, corresponde não a um caos, mas a um cosmos jurídico, porque tem princípios próprios. Desde logo tem fontes próprias, fontes normativas. Há leis regionais, além do próprio Estatuto Político Administrativo corresponder a uma lei, embora sendo do Estado, da República, tem um campo de aplicação e um conteúdo específicos definidos na própria Constituição. Por outro lado, este direito regional também tem sujeitos próprios, porque há entidades públicas regionais, desde logo a própria região autónoma, que é uma pessoa cativa de direito público, e entidades que são de direito regional, que não se confundem com entidades de outras partes do território português. E depois um âmbito próprio de aplicação, que está pré-definido, que é o território das 2 regiões autónomas. E, portanto, julgo que é importante lembrar esta ideia de que o direito regional é uma ordem jurídica própria. Aliás, ideia em muito boa hora criada na Assembleia Constituinte, quando aprovou a Constituição de 76. Penso que é importante assinalar as virtualidades e até as virtudes da Constituição Portuguesa. Enfim, já muito modificada em muitos aspectos, mas penso que a Constituição Portuguesa, em 76 e até à data, tem sido um texto constitucional importante e no momento em que foi aprovado, foi um texto muito inovador para a época, nos anos 70. E reparem que este texto constitucional tem acompanhado, a meu ver, com suficiência, enfim, digamos, até com boas notas, as reformas que Portugal tem desenvolvido até hoje. Nós estamos hoje num momento de crise,
de lamento e de desânimo geral. Mas se nós olharmos para trás, Portugal fez muito em 35 anos. Fizemos várias reformas ao mesmo tempo, ou até várias revoluções. Fizemos uma reforma política, passámos de uma ditadura para uma democracia. Fizemos uma reforma económica, passámos de uma economia agrária, pouco industrial, dirigida, fechada, para uma economia aberta, uma economia modernizada, integrada num espaço maior. Fizemos uma reforma também económica num espaço alargado da União Europeia, a partir de 86, com a Comunidade Económica Europeia. Fizemos também uma reforma nas nossas mentalidades e nos nossos costumes. Tornámos um Portugal desenvolvido, uma reforma social em vários aspectos, com o Sistema Nacional de Saúde a funcionar. Hoje somos os países do mundo com menor taxa de mortalidade infantil, que é, aliás, o principal indicador na qualidade de vida dos povos. Ou lembrem-se qual é que era a nossa taxa de analfabetismo nos anos 70 e o que é hoje. Vejam todos esses progressos que nós temos feito. E isso, em grande medida, foi propiciado pelo texto constitucional. Mas talvez, de todas essas opções do constitucionalismo desta Terceira República, democrática e social, talvez aquela que tem corrido melhor seja precisamente a opção pelo regionalismo político-legislativo açoriano e madeirense. Chegou-se à conclusão, na altura, que nas ilhas dos Açores e da Madeira seria importante, portanto, na Macaronésia do Norte, que houvesse um regime político diferenciado, autonómico. Aliás, o que em muito contrastou com a sua experiência pretérita, como sabem, não obstante alguns momentos de uma certa autonomia, essa autonomia verdadeiramente nunca existiu e ela só passaria a ser consagrada a partir da Constituição de 76. Portanto, penso que, nesse aspecto, foi feliz a opção do Constituinte na criação deste regionalismo político-legislativo, só aqui nas duas regiões, enfim, apesar de tudo, um regionalismo homogéneo, não diferenciado entre as duas regiões, portanto, porque eles têm a mesma estrutura, embora a pouco e pouco presinto que há um caminho de diferenciação, aliás, que está em marcha devido ao facto de o Estatuto Político Combustível dos Açores ter sido recentemente reformulado, aliás, altamente reformulado, enquanto o da Madeira continua fixo, enfim, por razões de natureza política que todos nós sabemos, e, portanto, embora também precisasse, evidentemente, de uma importante atualização. Mas deste direito regional, o que é que trouxe, além de ser uma ordem jurídica própria, que depois também se relaciona quer com o direito madeirense, quer com o direito português, o direito estadual ou o direito nacional, este direito regional depois desenvolve sobretudo através do poder legislativo, que é atribuído às regiões autónomas. E a Constituição, nesse aspecto, tem até várias modalidades possíveis de competência legislativa. Nós costumamos distinguir entre uma competência legislativa primária, portanto, quando a região autónoma pode legislar sem dependência de nenhuma intervenção prévia, ou uma competência legislativa secundária, que neste momento pode ser, digamos, de 4 tipos nas regiões autónomas. Ou quando se legisla respeitando uma lei-quadro, quando se faz uma lei regional, por exemplo, enquadrando essa lei regional, por exemplo, numa lei-quadro, como é o caso da Lei das Finanças Regionais, é uma lei-quadro regional, ou quando se legisla nas regiões com uma prévia autorização legislativa da Assembleia da República, coisa que até à data julgo que nunca tenha acontecido, nem nos Açores nem na Madeira, ou competência legislativa regional de desenvolvimento de princípios gerais estabelecidos em leis nacionais, leis da República, ou competência legislativa de transposição de diretivas comunitárias, competência essa, aliás, que ficou esclarecida na revisão constitucional de 2004, portanto, na 6ª revisão constitucional, que foi muito importante para a redefinição de certos aspectos do direito constitucional regional. Ora bem, é evidente que destas várias competências a que é aquela mais significativa é a primeira, da competência legislativa primária, que hoje, aliás, se exerce de um modo bem mais liberto do que se exercia antes, tendo sido esse, aliás, tema de diversas intervenções no âmbito de revisões constitucionais. Julgo que sobre essa matéria depois o Dr. Matamel falará um pouco, eu não vou alongar, mas dizer só que neste momento o figurino constitucional é o seguinte: a legislação regional é possível, se ela corresponder a uma matéria de âmbito regional, portanto, incluída na lista das matérias do Estatuto Político-Administrativo, mas nessa matéria deve respeitar-se a reserva de Constituição ou de Direito Superior e, por outro lado, deve ser uma matéria que não seja abrangida
pelas matérias de reserva da República, de reserva dos órgãos de soberania da República. Portanto, este é o atual figurino. Agora, é evidente que esta questão também pode ser vista de uma outra perspectiva, aspecto em que a revisão constitucional de 2004 veio ajudar a perceber. Porque ao longo dos anos havia uma grande dúvida, que era saber se esta competência legislativa primária das regiões autónomas era uma competência legislativa exclusiva ou era uma competência legislativa concorrente ou partilhada com a República. Portanto, para além das matérias que são de reserva de competência exclusiva da República. E, felizmente, que a revisão constitucional veio acrescentar o artigo 228, número 2, que é conhecido como estabelecendo o princípio da supletividade do direito legal em relação ao direito regional. Esse princípio, eu reputo, muito importante, para já porque confirma a existência de duas ordens jurídicas diferentes. Portanto, reconhece que há uma ordem jurídica regional e há depois as normas legais em vigor. O que é que são as normas legais em vigor? É o ordenamento jurídico nacional que também se aplicava na região autónoma. Esse princípio é importante porque é um princípio que não vem, digamos, criar um vazio no espaço regional. Não vem dizer assim, a partir de agora só há leis regionais. Portanto, as leis nacionais que aqui se aplicavam morrem todas. Isso não faria sentido. Portanto, mantém provisoriamente o direito nacional, enquanto o direito regional não preencher gradualmente o espaço que ficou agora, não direi vazio, mas que foi dado, agora em definitivo e expressamente, que foi dado à região autónoma preencher por sua própria iniciativa. E, portanto, até a região autónoma criar leis regionais próprias, ainda se aplicam as leis nacionais, porque, por força deste princípio da supletividade. Mas, embora esse princípio, tal como a Constituição o diz, depois suscita algumas dúvidas de construção dogmática. A Constituição fala singelamente de que, enquanto não houver legislação regional própria, se aplicam as normas legais em vigor. Mas o que é que são essas normas legais em vigor? Isso suscita algumas dúvidas. Em primeiro lugar, normas legais, mas são só normas legais de quê? De leis, até se for normas de natureza costumeira. E se forem normas da União Europeia, não são normas legais, um regulamento não é uma lei. Os regulamentos também não se aplicarão, claro que sim, mas só que a expressão não é norma legal. Acho que a expressão deveria ter sido direito extra-regional. Assim é que as coisas poderiam compreender. E, por outro lado, as entidades que formam esse direito, que aqui se aplica supletivamente, enquanto não houver lei regional própria, essas entidades não são apenas o Estado, podem ser entidades estrangeiras, no caso, por exemplo, ou tratados, ou a própria União Europeia. Portanto, também do ponto de vista subjetivo, a entidade que intervém não é necessariamente apenas o Estado. Portanto, julgo que a expressão mais correta para substituir a expressão normas legais em vigor seria todo o direito aplicável que seja extra-regional, ou seja, que não provenha das próprias regiões autónomas. E eu gostaria ainda de referir um terceiro e último tópico de reflexão, que é um pouco agora, perante este cenário do direito regional e do modo como ele funciona e de como ele se relaciona com o direito da República, pensar aqui em questões que merecem reflexão, que têm sido objeto de reflexão. Eu próprio já referi até na minha recente deslocação de outubro, mas penso que se justifica que nós possamos refletir sobre elas. E não é necessariamente uma reflexão política, embora admito que do ponto de vista político essas opiniões até sejam partilhadas por todos os partidos, mas não é isso, sinceramente, neste momento me preocupa com o devido respeito. Penso que são questões que devem ser refletidas, e porque a revisão constitucional também não é uma fabricação nem de certos constitucionalistas teóricos, nem de políticos fechados na Assembleia da República. Eu acredito que um processo de revisão constitucional é um processo social, é um processo em que a opinião pública deve participar e em que deve haver essa legitimação por parte do povo. Numa verdadeira democracia é assim que as coisas costumam funcionar. E um primeiro aspecto tem que ver com, julgo eu, questões que se têm colocado em relação ao âmbito das competências legislativas das regiões autónomas. E essa matéria preocupa-me. Porque sabem que houve, enfim, a revisão constitucional de 2004 amplificou, ou pelo menos a intenção era essa, enfim, a esfera de intervenção legislativa das regiões autónomas, mas não é isso que nós estamos a ver no Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, por diversas vezes, veio dizer que estava tudo como antes. Portanto, o legislador constitucional mudou radicalmente o sistema, passou a dizer que agora não há interesse específico e que as matérias da Constituição Geral são aquelas que são enunciadas nos seus estatutos políticos administrativos,
E o Tribunal Constitucional veio dizer, não, isto está tudo na mesma. Nós continuamos a achar que em certas áreas há uma reserva implícita da República que as autónomas não podem postergar e não podem tocar. Portanto, estamos exatamente na mesma. Então eu pergunto, então para que é que o legislador de Constituição fez uma revisão de 2004? Não resolveu o problema, pelos vistos. É preciso voltar à carga. Para quem acredita e acha que é uma boa solução a amplificação, como é a minha opinião, dos poderes regionais, é preciso mudar o sistema. Aliás, o sistema já foi mudado várias vezes. Tem sido progressivamente mudado. A certa altura, o interesse específico estava na própria Constituição. Lembram-se? Uma certa altura foi assim. Não resolveu nada. Ficámos exatamente na mesma. Portanto, a solução é passar a ter um sistema de repartição de competências como há nos Estados Federais. Haver duas listas, ou como há em alguns Estados regionais totais, o caso da Espanha, que é assim, na Constituição tem uma lista de matérias só do Estado e uma lista de matérias só das regiões autónomas. E, portanto, se a matéria cair na lista do Estado, é o Estado que legisla. Se a matéria cair na lista da região autónoma, é só a região autónoma que legisla na sua área territorial de intervenção. E porque, de outra forma, nós vamos sempre ficar sujeitos a uma intervenção, a meu ver, abusiva, que o Tribunal Constitucional tem exercido por diversas vezes, embora nem sempre, às vezes há momentos de lucidez nesta matéria, sobre, digamos, enfim, a incapacidade manifesta de reconhecer a amplitude dos poderes regionais. E, portanto, gostaria que isso pudesse ser resolvido. Eu penso que é a única maneira de resolver, é desta forma, não vejo outra solução. Claro que haveria outras soluções mais drásticas, que era mudar os juízes todos do Tribunal Constitucional, mas isso também não sei se seria propriamente uma garantia de sucesso. E não estou aqui a advogar nenhuma maldade em relação aos senhores juízes conselheiros, como calculam. Bom, em segundo lugar, outro aspecto também que me parece muito importante, tem a ver com um aspecto mais simbólico, que é com a questão da liderança política das regiões autónomas. Enfim, sobre este assunto, enfim, tem sido muito discutida a questão do representante da República. Não sei se foi convidado para esta sessão, não. O representante da República, enfim, nas regiões autónomas tem havido a insistência para a eliminação desse cargo, enfim, nada contra as pessoas que em cada momento exercem o cargo, acho que eu nem sequer conheço, mas, de facto, a inadequação desse cargo na organização política regional. Mas, bem, a sua eliminação, eu acho que isso é um dado adquirido, é uma questão de tempo. Agora, o problema não é esse, mas quem é que faz as suas vezes? Ou não haverá aqui, no fundo, um espaço vazio que, neste momento, já o representante da República não ocupa, mas também espaço que não é ocupado por nenhum órgão regional? É que eu acho que já há um certo espaço vazio, neste momento. Eu penso que a questão tem que ser refletida. Não é uma questão muito importante, mas é uma questão de liderança e de símbolo e de força das regiões autónomas. Há vários sistemas possíveis, portanto, partindo do pressuposto de que se adquire a eliminação do representante da República, que já se chamou Ministro da República, e há vários sistemas. Aliás, há sistemas que já ensaiados, aliás, nesta última revisão constitucional, que não chegou ao fim, que se frustrou com a dissolução da Assembleia da República. Uma hipótese é a hipótese de haver um Presidente da Região Autónoma, mas ser o Presidente do Governo Regional. É uma hipótese. Outra hipótese é ser o Presidente da Assembleia Legislativa. Uma terceira hipótese é ser um Presidente da região como um órgão diferente, quer do Presidente da Assembleia, quer do Presidente do Governo Regional, e eleito pelos cidadãos da região. Uma quarta hipótese é ser o próprio chefe de Estado a ter um conjunto de competências que neste momento são exercidas ainda pelo representante da República. Eu penso que, sinceramente, é um assunto interessante de discutir. Eu propendo para uma solução, provavelmente, de achar que deve haver um Presidente da região autónoma que não seja nem o Presidente do Governo Regional, nem o Presidente da Assembleia Legislativa. E, portanto, seja eleito diretamente pelos cidadãos, como uma forma de justificação de um cargo e dando-lhe uma maior legitimidade. Que funções é que ele teria? Certamente as funções que hoje tem o representante da República, portanto, como um controle político e pré-judicial da constatação das leis regionais, penso que seria assim, mas também o tal aspecto que falta, que é um protagonismo de intervenção política como um magistrado da região, portanto, suprapartidário, mas que pudesse fazer um pouco a função que hoje não faz por razões históricas, porque o processo tem sido um processo complicado, enfim, de azedume das relações, azedume institucional das relações dos órgãos de governo próprio com o representante da República, portanto, que não é protagonizado hoje pelo representante da República, acho que é sistematicamente esquecido em muitas cerimónias, devido ao facto de os protagonistas regionais
não pretenderem um órgão com essas características. Talvez isso seja mais visível na matéria dos Açores, embora apercebo-me que não fiz nenhum estudo, mas apercebo-me que há essa questão que continua em aberto, digamos, de um lugar que ele já não tem, digamos, no protagonismo político regional. Depois, uma terceira questão, para terminar, é a questão do voto dos açorianos, ou votos dos madeirenses, nos órgãos do governo próprio. Aliás, sobre isto, os Açores até teve, numa anterior versão do Estatuto, ou julgo do Estatuto Provisório, tinha uma norma permitindo aos açorianos que votassem, portanto, sobretudo os açorianos que estão no estrangeiro, visto que nos Açores e a Madeira também, há uma grande comunidade, há uma diáspora espalhada pelo mundo, em particular no caso dos Açores, nos Estados Unidos e no Canadá, e, portanto, penso que é um assunto importante que deve ser refletido. Julgo que justifica que haja esse reconhecimento, até porque, ao nível nacional, os portugueses que estão no estrangeiro já podem votar para os órgãos de soberania, embora o seu voto valha diferentemente. Como sabem, uma coisa é um voto para o Presidente da República que vale o mesmo do português que vota no continente ou nas regiões autónomas, portanto, vota no território nacional. Outra coisa é o voto de um estrangeiro, o voto de um português no estrangeiro, quando vota para a Assembleia da República, que só pode eleger um de 2 deputados, se for fora da Europa ou se for na Europa, portanto, fora de Portugal. Portanto, aqui o voto para a Assembleia da República é um voto dos portugueses do estrangeiro muito mais fraco, com muito menos força do que é o voto para o Presidente da República. O que também se compreende em parte pelo sistema eleitoral, embora, por exemplo, a Constituição cabo-verdiana tem uma norma muito curiosa, permite o voto dos imigrantes para o Presidente da República, mas os imigrantes, o seu voto vale 20% do voto dos cabo-verdianos que é exercido no território de Cabo Verde, o que não deixa de ser uma solução curiosa, e até à data, que eu saiba, nunca ninguém disse que isso era inconstitucional. Bom, mas isso tem várias implicações, mas eu julgo que é importante esta questão, porque permite uma maior ligação dos açorianos que vivem no estrangeiro à sua terra. Nós sabemos que os açorianos e os madeirenses são muito ligados às suas terras e penso que o direito constitucional deve estar ao serviço do interesse público, neste caso do interesse de reconhecer o direito de estas pessoas poderem votar nos órgãos do governo próprio, obviamente não os obrigando a vir, enfim, a deslocar-se às respectivas regiões autónomas. Esta medida já não vai ser tomada a tempo das eleições de outubro, porque já não vai haver possibilidade, mas fica aqui a sugestão para umas próximas eleições regionais. Por último, para terminar mesmo, uma nota mais pessoal e que eu dirijo ao Dr. Mota Amaral. Aliás, que me dá muito prazer de aqui estar e que muito me satisfaz a sua presença. Eu, quando fiz este livro, entendi que deveria também homenagear 2 amigos meus, pessoas que eu conheço já há muitos anos, e em quem eu, enfim, sempre reconheci um grande mérito cívico e político. Este livro é dedicado, numa sentida homenagem, ao Dr. Alberto João Jardim e ao Dr. Mota Amaral, enfim, reconhecendo a sua importância como protagonistas e construtores das regiões autónomas. Hoje estamos nos Açores e eu queria dirigir aqui uma palavra muito sentida ao Dr. Mota Amaral e dizer-lhe que fiz esta dedicatória com muita satisfação, porque é a minha homenagem singela ao amigo. Já conheço o Dr. Mota Amaral há muitos anos e sempre nele reconheci grandes qualidades humanas, aliás, que todos julgo que o conhecem facilmente, de humildade, de cortesia e, sobretudo, uma grande característica que ele tem, que eu muito aprecio, cada vez aprecio mais, é o seu excelente sentido de humor. Todos nós sabemos que o Dr. Mota Amaral é alguém muito especial do ponto de vista dessa qualidade humana. Mas eu também queria homenagear o cidadão, porque o Dr. Mota Amaral não parou no tempo. Os anos vão passando por todos nós, mas o Dr. Mota Amaral sempre teve a capacidade de ter uma intervenção cívica, de capacidade, de energia, de pessoa intrépida que vai também tendo intervenções, enfim, como comentador nos jornais, na sua terra, enfim, no continente, em muitas ocasiões e sobre muitas matérias. De facto, revejo muito nesse modelo de cidadão ativo, enfim, que eu aprendi, enfim, a ver e a gostar de ver no Dr. Mota Amaral. E também, já agora, também gostaria de homenagear o político. Enfim, que sabem, não é segredo para ninguém, eu sou militante do PSD desde os meus 18 anos, embora neste momento não tenha atividades políticas, sou, digamos, um soldado raso, sou um professor universitário,
mas com ele partilhei a função de deputado na Assembleia da República na 11ª legislatura. Enfim, para mim foi uma experiência nova na altura, também durou pouco tempo, porque a Assembleia foi dissolvida, como sabe. Eu depois deixei de ser deputado, o Dr. Matomaral continuou, e realmente acompanhei os seus trabalhos, conversava muitas vezes, enfim, muitas vezes lhe perguntei conselhos sobre o modo como deveria comportar no Parlamento, que tem as suas regras complexas e também tem algumas armadilhas perigosas, mas ele sempre me deu bons conselhos. Mas, sobretudo, houve um episódio que muito me marcou. O Dr. Matomaral, a certa altura, foi presidente de uma comissão parlamentar e nessa comissão parlamentar, a certa altura, colocou-se a questão de saber se era possível aos deputados dessa comissão parlamentar de inquérito ter acesso a escutas telefónicas, que era uma questão controversa do ponto de vista jurídico. O Dr. Matomaral, como presidente da comissão, teve a sua opinião. Por acaso não era a minha, devo dizer, mas ele achava que os deputados não deviam ter acesso a essas escutas telefónicas porque estavam abrangidas pelo segredo da justiça, porque havia um processo de investigação. E eu lembro-me bem, não vou entrar em mais pormenores, da sua tenacidade e da sua firmeza de levar por diante aquilo que ele achava que era a decisão correta. Coisa que, evidentemente, não agradou a muitos colegas partidários. Mas, de facto, podem crer que isso, para mim, jovem naquela função, acabado de chegar, esmagado pela força da direção do grupo parlamentar, eu fiquei realmente ainda a admirar muito mais o Dr. Matomaral pela sua capacidade de afirmar o seu ponto de vista, aquilo que era a sua opinião, de acordo com a sua consciência retamente formada. E, portanto, sem ceder a pressões nem a politiquices. E, de facto, penso que isso foi um grande exemplo de vida parlamentar, enfim, dos poucos que eu consegui obter de outras pessoas, mas este consegui obter do Dr. Matomaral no decurso dessa 11ª legislatura da Assembleia da República. E, portanto, fico feliz por aqui estar, de estar também na terra do Dr. Matomaral. O livro já foi apresentado primeiro em Lisboa e depois no Funchal, mas fico feliz por aqui também vir homenagear o Dr. Matomaral na sua terra, São Miguel, Açores. Muito obrigado, Dr. Matomaral.